Eclipse solar anular 2023. Este foi o último eclipse solar anular que aconteceu no mundo. Dessa feita foi a população das Américas Latina e do Sul, que teve o privilégio de assistir ao vivo. O Brasil foi o país onde foi a maior proporção de visibilidade, em torno de 99% a 100%. Especificamente no estado do Pará foi o local de melhor visibilidade, por estar passando pelo verão, com céu praticamente limpo. Foi na tarde de sábado 14 de outubro, o fenômeno começou a ocorrer por volta das 15 horas, onde a população fez fila em Belém para ver tal fenômeno. Esse fenômeno astronômico ocorre quando a Lua se alinha entre a Terra e o Sol, e o seu diâmetro aparente está menor do que o Sol. Segundo a página Time and Date, em Belém, o ponto alto do eclipse ocorreu às 16h32. Só lembrando que um eclipse solar anular ocorre quando o diâmetro aparente da Lua é menor do que o do Sol, fazendo com que o Sol se pareça com um anel, bloqueando a maior parte da luz solar. O fenômeno astronômico ocorre quando a Lua se alinha entre a Terra e o Sol, e o seu diâmetro aparente está menor do que o Sol. Como a sombra da Lua não cobre totalmente o Sol, cria-se um anel de fogo no céu. Agora, só por curiosidade, quando foi que ocorreu o eclipse solar mais longo da história? Ele aconteceu em 29 de maio de 1919. Foi um eclipse solar total de relevância histórica, com duração máxima de 6 minutos e 51 segundos. Uma duração excepcionalmente longa, pois a duração máxima absoluta para um eclipse total é de 7 minutos e 31 segundos, apenas 27 segundos a mais do que a disponível em 1919. Isso deve-se principalmente às distâncias do Sol e da Lua em relação à Terra na época. Um intrigante evento relatado na Bíblia, mencionando tanto a Lua quanto o Sol, pode ser a primeira descrição de um eclipse solar. Se a descoberta, liderada pela University of Cambridge, for confirmada, será o eclipse solar mais antigo já registrado, datado de 1207 a.C. No livro bíblico de Josué, no Antigo Testamento, uma passagem diz: Sol, detente no hebraico Dom em Gibeão, e tu, Lua, no vale de Aijalon. E continua: E o Sol se deteve, do hebraico Amad, e a Lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Os pesquisadores explicaram que o hebraico Dom significa estar em silêncio, mudo ou quieto. Já o termo Armad é uma palavra mais ampla, que significa parar ou ficar. Ambos os termos sugerem que Sol e Lua pararam de se mover, acrescentaram. No entanto, o melhor significado dessas expressões é de que o Sol e a Lua pararam de brilhar, sugerindo a ocorrência de um eclipse solar, quando o satélite natural da Terra encobre o Sol a partir do ponto de vista de um observador terrestre. Em outra passagem posterior do mesmo livro, um trecho acrescenta que o Sol não se apressou em se pôr quase um dia inteiro. Os autores do estudo acreditam que isso aconteceu devido à queda na luminosidade dos astros durante o fenômeno próximo ao anoitecer. Com base no histórico dos eclipses solares, os pesquisadores estimaram que por volta das 15h30, horário local, na antiga Canaã, a luz do Sol começou a diminuir até que por volta das 16h30, o brilho era 10 vezes menos intenso, quando tudo escureceu. Por volta das 17h10, o nível de iluminação teria sido um pouco restaurado antes de anoitecer, e em seguida, o Sol finalmente se pôs por volta das 17h38. Naquela época, a queda no brilho do Sol só poderia ser interpretada pelos israelitas como a ordem natural das coisas, ou seja, um mero crepúsculo. Os pesquisadores também especularam que os israelitas, conscientes do movimento dos astros, teriam aproveitado o dia escurecido para mascarar um ataque inicial em Gibeão. Descobrimos que o único eclipse anular visível de Gibeão entre 1500 e 1050 a.C. foi em 30 de outubro de 1207 a.C., à tarde. Além de fornecer uma nova peça para refinar as datas de certos faraós egípcios, como Ramsés II,
A descoberta, se confirmada, pode ajudar a estender os cálculos usados para as mudanças na taxa de rotação da Terra, de maneira confiável entre 700 a.C. até 1200 anos a.C., disseram os pesquisadores. Agora vamos acompanhar o ápice do eclipse. A gravação durou cerca de 5 horas, mas aceleramos o vídeo para mostrar como se dá a formação do anel à medida que os astros se alinham. Observem que por volta das 16h31, uma espécie de anel de fogo começa a se formar. Neste momento, a luminosidade cai bruscamente, e a temperatura já é percebida por todos que acompanham o eclipse. Essa foi mais uma experiência maravilhosa que passei vendo e sentindo ao vivo o eclipse neste dia em Belém. Este foi o eclipse que aconteceu no último dia 14 de outubro de 2023. Se você foi um dos privilegiados, parabéns, pois a próxima oportunidade será daqui a quase um ano, em 2 de outubro de 2024. Mas só poderá ser notado no extremo sul da América e também em áreas do Oceano Pacífico. Em 17 de fevereiro de 2026, quando Lua, Terra e Sol voltam a se alinhar, apenas moradores da Antártica devem conseguir acompanhar o efeito. A verdade é que estes fenômenos são bíblicos, e ninguém pode negar isso. Toda vez que acontecer tais fenômenos, eles sempre são precedidos do que pode ocorrer. Então prepare-se, pois certamente Deus já tem algo de muito relevante engatilhado para acontecer nos próximos dias. E este é um dos fenômenos que é considerado como mais um dos sinais proféticos da Bíblia. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e nos acompanhar nos próximos vídeos aqui no canal. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo aqui no canal Alerta Cristão.